Depois de 1 ano e 8 meses, The Handmaid's Tale finalmente voltou com a sua quarta temporada. A quarta temporada ela estreou nos Estados Unidos na quarta-feira da semana passada e no Brasil ela chegou no último domingo pelo Paramount Plus. 3 episódios foram lançados de uma vez nessa estreia e os próximos episódios vão ser lançados semanalmente. Já que The Handmaid's Tale é uma das séries da atualidade que eu mais amo, que eu mais admiro, que eu mais gosto de acompanhar, eu decidi gravar esse vídeo comentando os 3 primeiros episódios da temporada e falando sobre as minhas opiniões e primeiras impressões de forma geral sobre esse início. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, eu falo de séries, eu falo de música, eu falo de filmes, de livros. E se você se interessa por esses assuntos, eu já quero te convidar a se inscrever no meu canal, clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo. A gente tá quase chegando aos 30 mil inscritos, então eu ficaria muito feliz se você decidisse ficar aqui comigo. Quando a terceira temporada acabou, a gente viu o plano da June de encher um avião com crianças de Gilead e levá-las para o Canadá, dando certo. A gente viu também ela levando um tiro lá no final do plano, quando as coisas estavam acontecendo, e a gente viu as outras aias carregando ela enquanto elas fugiam daquela situação. E a gente também viu a Serena e o Fred sendo presos ao cruzar a fronteira entre Gilead e o Canadá. Então é mais ou menos a partir disso que a quarta temporada começa. É levando todas essas coisas em consideração que a temporada começa. No primeiro episódio, a gente tem 2 lados muito claros. Eu acho que o primeiro episódio ele foca em mostrar pra gente a fuga da June e das outras aias e a adaptação delas numa nova realidade depois desse plano do avião ter acontecido. E a gente também tem algumas cenas para entender onde alguns personagens-chave de dentro de Gilead estão. Em relação a June e as outras aias, elas fogem depois do plano do avião, como eu disse, e a gente vê ela chegando numa casa segura que foi garantida pelo Mayday, pelo grupo de revolução e resistência Mayday, para elas. Nessa casa, a gente tem um comandante e uma esposa. Logo no início a gente já conhece a esposa, que é a Esther Kiss. A Esther, ela é muito, muito, muito nova. Ela é interpretada pela maravilhosa McKenna Grace. A McKenna tem um currículo gigantesco, mesmo tendo só 14 anos de idade. Ela já fez Once Upon a Time, The Vampire Diaries, Capitã Marvel, Fuller House, Young Sheldon. Eu poderia continuar aqui, ó, falando e falando. Ela tem um currículo gigante e ela tem só 14 anos de idade. Sabrina ela fez também. E ela é incrível e ela tá incrível aqui em Handmaid's Tale também. A Esther Kiss é uma garotinha, uma menina de 14 anos, que foi entregue pela própria família para se casar com o comandante. Então, claramente existe um contexto de abuso aqui. E o Rob, marido dela, não conseguia performar o ato sexual, porque ele é bem mais velho. Ela fala ali que ele teve alguns outros problemas de desempenho mesmo, então ele não conseguia performar o ato sexual. Mas ele queria um filho, ele queria um bebê. Então ele trouxe outros homens para dentro da casa dele para estuprarem a Esther com o objetivo de tentar gerar uma criança, o que até então não aconteceu. Então ela conta que vieram guardiões, que vieram olhos, que vieram outros comandantes e que começaram a vir cada vez mais homens só esperando para uma chance de estuprá-la, de fato. Então a gente entende essa personagem, entende da onde vem essa instabilidade que existe nela, na personalidade dela. Tudo isso é justificado com todo o abuso que ela sofreu. E a gente também entende, não demora muito, que o Rob, o marido dela, não está muito são. Ele não está muito bem da cabeça. Ele aparece em pouquíssimas cenas nesse primeiro episódio, nos primeiros episódios de forma geral, mas a gente já entende que ele não está com as suas faculdades mentais no lugar. Tem alguma coisa errada com ele. Mas, de todo modo, a gente vê as aias aproveitando uma espécie de liberdade, né? Uma falsa liberdade, na verdade, nesse contexto, nessa fazenda onde fica a casa desse casal. E essa falsa liberdade logo é colocada à prova. Porque mais pro fim do episódio aparece ali num contexto bastante confuso
um guardião, o guardião Pogue, e a gente descobre que ele foi um dos caras que abusaram da Esther em outras oportunidades. Então a June fica extremamente revoltada com essa situação e decide matá-lo, e ela deixa a Esther fazer isso. Então esse é o contexto da June e da Janine, da Alma, da Brianna, das outras aias nesse primeiro episódio. Enquanto isso, a gente tem pequenas cenas que explicam pra gente onde alguns personagens estão. Então a gente tem a Serena e o Fred no Canadá, presos. A gente vê eles descobrindo sobre o avião com 86 crianças e 9 Martas que pousou no Canadá. A gente também vê um pouquinho das consequências do julgamento que a tia Lídia sofreu por conta desse plano do avião, já que as aias que fizeram esse plano acontecer eram de responsabilidade dela. E a gente vê também que o comandante Lawrence está preso por ter sido cúmplice ali da June, eu entendo. E quem tá fazendo uma ponte com o comandante Lawrence é o Nick. O Nick tá ali no comando, mas eu entendo que existem pessoas superiores a ele que designaram certas funções a ele nesse início de temporada. Mas ele quem tá ali conversando com o comandante Lawrence, e ele enxerga no Lawrence uma oportunidade. Ele enxerga uma oportunidade de não deixar que o Lawrence seja executado, né? Porque normalmente é isso que aconteceria. Mas ele decide usar o conhecimento do Lawrence sobre Gilead e sobre questões diplomáticas para colocá-lo como conselheiro nessas questões, já que Gilead tem um impasse em relação a toda essa situação do Canadá. Eles estão ali tentando decidir se eles vão atacar o Canadá ou não vão atacar o Canadá, se vão dar início a uma guerra ou não, enfim. E aí o Nick se aproveita dos conhecimentos do Lawrence e das coisas que eles conversam para colocá-lo numa posição de conselheiro. No segundo episódio, a gente finalmente vê o Canadá e a gente vê muito sobre a dificuldade de adaptação das crianças que foram levadas de Gilead para o Canadá. Porque essas crianças, elas cresceram em Gilead, elas cresceram dentro dos costumes de Gilead, dentro da realidade que a cercava. E o Canadá é uma realidade mais próxima da que a gente conhece. Então existe uma dificuldade e eu gosto dessa abordagem. Eu acho que faz sentido a série abordar isso, porque também demonstra o impacto que a criação dessa sociedade e que os costumes e regras e dinâmicas de Gilead teve nessas crianças. E aí a gente tem uma conversa da Moira com a Emily, em que elas chegam à conclusão de que, tudo bem, tá ruim assim, tá difícil, mas melhor que essas crianças estejam aqui do que lá. Porque sim, de fato esse momento de adaptação ele é complexo, mas se elas tivessem ficado em Gilead, elas iam crescer para ser abusadas fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. E a gente também acompanha no Canadá mais um pouco sobre a Serena e o Fred e o desenrolar da preparação dos dois para um possível julgamento. Isso leva à descoberta de que a Serena está grávida. Mais pro fim do episódio a gente descobre que ela está grávida. Não sabemos ao certo de quantos meses, não sabemos ao certo se é uma gravidez normal, de risco, enfim, não temos muitas informações. A gente só descobre que os exames dela indicaram uma gravidez. Então, enquanto a gente vê as coisas do Canadá acontecendo, a gente também continua acompanhando a saga da June com as outras aias em Gilead. A gente viu no episódio anterior, no primeiro episódio, que elas mataram o guardião. Por conta disso, outros guardiões começam a aparecer nas redondezas fazendo perguntas, tentando encontrar um companheiro perdido, o que faz com que a June entenda que é necessário que elas se movam, que elas precisam seguir em frente. Uma coisa que me incomoda aqui é algumas aias ainda relutantes em participar da luta. A gente vê elas dizendo, mas eu não quero lutar. Ainda, depois de 4 temporadas, depois de tudo que aconteceu, vocês realmente ainda acham que tem como sair dessa situação sem lutar? Então, já que tem essa necessidade de sair, de mover, de ir para outro lugar, a June, ela encontra um contato do Mayday. Num Jezebel. Tem um bordel, né, que a gente chama nesse universo de The Handmaid's Tale em Gilead de Jezebel. E esse contato que faz a ponte com a June do Mayday é uma prostituta. Não sei se eu posso chamar assim, mas acredito que sim. É uma trabalhadora, uma mulher que trabalha nesse Jezebel. Trabalha não, né? É escravizada ali. Enfim. E nesse encontro a gente já pesca algumas informações que pra mim foram importantes, que eu acho que são significativas. A gente ganha informações de que em outros lugares ao redor do país, depois
da notícia de que a June tinha conseguido tirar um avião de crianças ali de dentro, algumas pequenas rebeliões e revoltas começaram a acontecer, o que já indica um possível caminho de revolução, de resistência. A June percebe nessa visita ao bordel, ao Jezebel, que tem alguns comandantes militares passando alguns dias ali. E ela decide dar um jeito de eliminar essas pessoas. Ela quer matar essas pessoas, continuar se vingando e eliminando pessoas coniventes ao sistema, pessoas que, na verdade, implementam esse sistema diretamente. E aí a gente descobre que o Rob Keyes, que é o comandante da casa onde elas estão, da fazenda onde elas estão, não está são, não está bem da cabeça, porque a Marta antiga da casa ensinou para Esther uma espécie de veneno com algumas plantas que deixam ele desestabilizado, desorientado. Eu ia cantar essa pedra, na verdade eu cantei pra mim mesma essa pedra no primeiro episódio e aí isso se confirma nesse segundo episódio. Então a June se aproveita disso pra fazer muito veneno e levar pro Jezebel, pro bordel, e ela usa isso pra ferir e matar vários comandantes. A gente vê ela aplicando esses venenos, né, com a ajuda das pessoas que trabalham ali, mas a gente não vê de fato essas pessoas morrendo, os comandantes morrendo. Mas depois, no episódio 3, a gente fica sabendo que isso aconteceu mesmo. E aí, super legal, né? A gente começa a observar atos de rebelião, atos de revolução. Iniciais, pequenos, concentrados, mas ainda assim, atos de revolução, de rebelião. Porém, ao voltar para casa, ao voltar para a fazenda, a June é capturada pelo Nick junto com outros guardiões, outros guardas que estão ali. E aí a coisa começa a desandar. Não, vamos por partes. Esses 2 primeiros episódios, eu acho que eles não foram tão claros quanto ao propósito da temporada, da história, como eu gostaria que eles tivessem sido. Eu acho que a gente teve um último episódio muito intenso na 3ª temporada, e a vontade era de que a 4ª temporada já começasse apresentando de maneira clara o desenrolar e as consequências de tudo que aconteceu no episódio anterior, né? No último episódio da 3ª temporada. Isso não acontece. A gente ainda tem plots confusos, enredos confusos e que não mostram nenhum propósito dos personagens. Acho que o propósito que a gente vê, por exemplo, é o dos governantes de Gilead, ali, das pessoas responsáveis por Gilead querendo encontrar a June. Tirando isso, tá todo mundo meio sem um direcionamento claro. Obviamente, né, tem alguns direcionamentos, mas nada muito com propósito claro. E a gente vê um pouco das consequências, um pouco das coisas que aconteceram depois do ato da June de mandar o avião pro Canadá, mas é tudo muito, muito superficial. Mas beleza, episódios introdutórios, tranquilo. Ainda assim com muito potencial. Essa série sempre tem muito potencial, é uma série maravilhosa. Mas aí, no final do segundo episódio, a June, ela é novamente capturada. E a gente vai para um 3º episódio que, pra mim, foi extremamente frustrante. Vamos falar sobre o 3º episódio. O 3º episódio, ele é um episódio dirigido pela Elizabeth Moss, que é a atriz que faz a June. E a gente tem uma direção incrível, uma direção lindíssima. A gente tem uma fotografia lindíssima. Essa série nunca peca em fotografia, em trilha sonora. Toda a parte técnica é muito bonita, é muito bem feita. Só que a gente tem atrelado a isso um roteiro que não leva a série pra frente. Um roteiro que não deixa a série caminhar, a história caminhar. No começo do episódio, a gente descobre que a Esther tá sob custódia, tá segura sob custódia, que as outras aias não foram capturadas e provavelmente seguiram pra outra casa segura, pro endereço que a June tinha conseguido, e que a June está capturada. Ok, esse é o contexto geral das personagens de Gilead. Vamos fazer um parênteses aqui para comentar sobre o Luke, que tá lá no Canadá, marido da June. A gente tem algumas cenas do Luke descobrindo que a June foi capturada, fazendo o que ele pode, que basicamente é pensar mesmo, porque não tem muito que ele possa fazer. E eu fiquei extremamente irritada com a cena dele conversando com a Moira, falando sobre como ele acha que talvez a June tenha escolhido passar pelo que ela tá passando, escolhido ficar em Gilead, e nananana. De fato, ela escolheu, ela fez a escolha dela várias vezes, mas ela fez essa escolha pela filha deles, pela filha que é dela e que também é dele. Em nenhum momento ele fala, putz, talvez ela tenha ficado lá pela minha filha, né? Talvez ela esteja lá tentando salvar nossa filha. Ele fica tipo, ai, porque ela não
decidiu vir pra cá, e aí talvez ela tomou essa decisão sabendo que talvez ela nunca mais me veria. Tipo, senhor, temos outras prioridades. Mas enfim, beleza, seguindo em frente. O episódio inteiro, o terceiro episódio inteiro, é basicamente sobre a June sendo torturada. Sendo torturada para tentar fazer com que ela revele onde as outras aias estão. Porque de acordo com as pessoas ali, essas aias elas são muito importantes, não podem ser desperdiçadas, precisam ser encontradas, enfim. E aí a gente tem 80% desse episódio sendo de cenas de tortura com a June. Chegando num ponto das martas da casa do comandante Lawrence, que trabalhavam junto com a June, antes sendo assassinadas na frente dela, empurradas do prédio para ver se ela cede. E como claramente, obviamente esperado, eles usam a cartada da Hannah, filha da June, que poderia ter sido usado desde o princípio, já agilizando essa história pra frente. Obviamente, eles trazem a filha dela, ameaçam machucar a filha dela, e é claro que a June cede. Então, as aias são capturadas e, junto com a June, elas vão ser enviadas para uma colônia de reprodução. Basicamente, elas vão trabalhar numa colônia, e aí, nos dias férteis, os comandantes e as esposas designadas para cada uma delas vão até elas para performar a cerimônia e vão embora e elas vão voltar a trabalhar até que elas engravidem e as coisas caminhem de outra forma. Antes delas partirem para a colônia, a gente tem uma cena aleatória de declaração de amor entre a June e o Nick. E essa cena não me convence. Para mim, essa cena ela não se encaixa na narrativa que está sendo contada aqui. Eu sei que o Nick e a June se apaixonaram, viveram um amor e tudo mais, só que, de certa forma, ele é conivente com esse sistema. Ele faz o que ele pode para mantê-la viva, não é nem para protegê-la, é para mantê-la viva, como ele diz em diversas ocasiões nesse início de temporada. Mas eu não consigo entender onde cabe essa declaração de amor nesse momento. Depois de um episódio inteiro de tortura, ver uma cena dos dois se beijando e se declarando no meio do nada, depois de tanto tempo, sem uma conexão desse casal na história, não me convence tanto. Não é uma coisa que eu acho que faz sentido considerando o restante da narrativa. Essa cena ela me deixou um pouco com uma sensação de estranheza mesmo. Mas enfim, então a gente vai pro final do episódio e a van que tá levando as aias e a tia Lídia pra colônia precisa parar pra deixar um trem passar. E o único guarda, mandaram um único guarda que tava com elas, né, ele decide fazer xixi. E aí as aias veem uma oportunidade de mobilizar a tia Lídia, e pausa aqui pra dizer, parênteses aqui pra dizer, que é a milésima chance de matar a tia Lídia que essas mulheres têm e elas não usufruem. Única e exclusivamente porque a série quer manter a atriz maravilhosa que interpreta a tia Lídia. É só por isso, de verdade mesmo. Inclusive, essa mulher já quase morreu tantas vezes e depois não morreu, que eu acho que quando ela morrer mesmo, nem vai ter o impacto que deveria ter. Fecha parênteses. E elas imobilizam a tia Lídia e correm em câmera lenta para atravessar a linha do trem antes do trem passar. A June, protagonista, e a Janine, amada pelo público, atravessam. As duas aias, elas estão em 6, né, nesse momento, eu acho. E aí, duas aias sem nome, elas levam tiros, já que o guarda vem a ouvir os gritos e volta, né, pra tentar capturá-las, ele atira nelas, o que não faz nenhum sentido, porque ele atira para matá-las, sendo que a gente acabou de ouvir da tia Lídia que não se poderia desperdiçar nenhuma aia, porque muitas crianças desapareceram e precisavam de novas crianças, mas tudo bem. E aí a Alma e a Brianna são literalmente massacradas, atropeladas pelo trem. Esse terceiro episódio ele foi muito difícil de assistir pra mim. Não foi um episódio fácil. E eu não falo isso de um jeito bom, porque The Handmaid's Tale tem vários episódios difíceis, mas difíceis de um jeito bom, difíceis com propósito. Eu demorei muito pra concordar com a crítica que muita gente já tem feito há muito tempo em relação a The Handmaid's Tale, de que a série ela tenta o tempo todo chocar o público com violência, com abusos, com tortura, com morte, mas que ela deixou de fazer isso com propósito. No início, nas primeiras temporadas, fazia sentido. Era necessário, por vezes, para dar contexto, para construir personagens e construir narrativas. Mas agora, depois de tanto tempo, em algumas ocasiões,
de fato parece que essas torturas, esses abusos, essa violência só estão ali pra chocar, pra causar choque, pra deixar a gente desconfortável. E além disso, a série ela continua girando em círculo. Então a gente tem uma história que tá no ponto A, que vai pro ponto B. Mas aí do ponto B, ela não vai pro ponto C, ela volta pro ponto A. É um episódio inteiro que acontece só pra fazer as aias voltarem a fugir. Dessa vez a Janine e a June, mas de novo, sem saber pra onde elas estão indo, sem saber o que fazer, sem a gente ter uma noção de quais são os planos, qual é o propósito, qual é o rumo que a história quer tomar. São 10 episódios. 3 já foram. E a gente ainda não tem ideia de qual é o objetivo dessa temporada. Me parece que a série já, desde a terceira temporada, anda com muito medo de andar. Porque andar pra frente significa se aproximar de um final. Significa mirar num final. E essa é uma série lucrativa demais pra acabar. E isso eu acho que é a pior coisa que a gente pode dizer sobre qualquer série. Qualquer série que não decide finalizar a história que tá contando quando precisa finalizar simplesmente porque é lucrativo manter a série funcionando, acaba mal. E eu não quero que isso aconteça com The Handmaid's Tale. É muito difícil falar isso sobre uma série, é uma coisa muito ruim dizer isso sobre uma série. Sobre qualquer série. Ainda mais sobre The Handmaid's Tale, que é uma série tão necessária, tão importante, tão impactante e que tem um legado de muito peso, de muita força. Eu acho que a série ela precisa caminhar um pouco para que a gente consiga enxergar para onde ela tá indo. E eu tava muito empolgada para esse início de quarta temporada porque o trailer me deixou muito empolgada, porque o trailer foi incrível. E eu assisti esses 3 episódios com a sensação de que essa temporada teria mais ou menos o ritmo da terceira. Onde, e talvez até mais devagar, porque eu gostei da terceira de forma geral, mas é inegável a gente admitir que a terceira teve um ritmo bastante lento, algumas coisas foram muito enroladas, alguns círculos foram andados, muita gente reclamando da temporada pra chegar no último episódio e a gente tem um dos melhores episódios da história da série, onde muitas coisas muito importantes e enlouquecedoras aconteceram. E aí, essa terceira temporada acabou num pico de adrenalina e de expectativa que o início da quarta temporada não tá dando conta de suprir. Eu espero do fundo do meu coração que tenha sido só uma primeira impressão, que a partir do quarto episódio as coisas já se encaminhem melhor, que a gente tenha episódios mais claros, mais direcionados, mais intensos. E eu não tô nem dizendo que eu quero que todos os episódios sejam sempre uma loucura. Não é isso. Eu só quero entender qual é o objetivo da série agora. Pra onde a série tá indo. Enfim, essas são as minhas opiniões. Essas foram as minhas primeiras impressões sobre o início da quarta temporada de The Handmaid's Tale. Espero mudar essas impressões ao longo do caminho. Tô considerando fazer vídeos semanais sobre The Handmaid's Tale, ou até talvez quinzenais, comentando 2 episódios de cada vez, ou um episódio de cada vez, não sei, o que é que vocês preferem? Vocês acham que faz sentido? Acho que eu vou depender de quantas pessoas também assistirem esse vídeo, gostarem, curtirem, ou se talvez seja melhor fazer só um vídeo no final da temporada. Vamos ver o que vocês acham. Se vocês quiserem conversar comigo semanalmente sobre os episódios ou quinzenalmente, comentem aqui embaixo também, pra eu poder ir me planejando. E aí a gente vai trocando figurinha, trocando informações, talvez com análises de episódios um pouquinho mais aprofundadas, porque como nesse vídeo eu ia falar de 3 episódios, eu dei uma enxugada. Mas espero que vocês tenham gostado de conversar comigo sobre The Handmaid's Tale. É isso. Muito obrigada por terem me assistido. Perdão pelo vídeo gigantesco. Um beijo e até breve.